Eu vou convidar agora o professor Zé Vicente, fundador e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, doutor em Educação, mestre em Administração e Direito, se especializou pela Phoenix University nos Estados Unidos em Relações Internacionais e Política Comunitária e em Roma, Itália, em Narcotráfico e Lavagem de Dinheiro. É advogado, fundador e presidente da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural. Ele é membro da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social, do ProUni, CONAP, da Comissão em São Paulo e do Conselho Consultivo do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, e membro fundador e titular do movimento Todos pela Educação. Professor Zé Vicente, a palavra é sua, o senhor tem 30 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um grande prazer e uma grande alegria poder participar dos trabalhos desse nosso congresso. Um grande abraço a cada um dos colegas, integrantes dessa nossa tribuna. E a você, querido amigo Lanza, a satisfação seja pelo convite, mas seja também pela oportunidade de, ao longo de todos esses tempos, estarmos juntos nas mais diferentes situações e nas mais diferentes lutas pela educação. E eu quero, primeiramente, trazer para cada um dos senhores, para cada uma das senhoras, o nosso abraço carinhoso e afetuoso da queridíssima Faculdade Zumbi dos Palmares. Toda a nossa comunidade acadêmica, de professores, alunos, de técnicos, de parceiros, colaboradores, nesse momento se sente muito prestigiada de poder ter sido convidada e de poder fazer alguns apontamentos que julgamos oportunos e interessantes dentro dessa temática que está proposta e que está colocada, inclusive, como desafio para todos nós da educação. E eu, primeiramente, queridos amigos, colocaria a questão que se impõe para refletir acerca da diversidade num país e numa sociedade que tem as características como a nossa, e a diversidade quando nós possamos entendê-la como um recorte sociocultural significativo. Como é possível pensar e implementar a perspectiva da diversidade num país em que, estruturado numa dinâmica de convergências de formação cultural distintas, ele está entrecortado por 54% dos brasileiros que se autodeclaram negros e que eles se opõem, em grande medida, como uma estruturação dessa perspectiva do conceito da diversidade na sua prática rotineira. E a diversidade, nessa perspectiva, ela se apresenta como um desafio e se apresenta, inclusive, como uma questão inexorável. Ou nós a praticamos decididamente, decisivamente e de uma forma concreta e verdadeira, ou a gente fica muito longe dos fundamentos desse pressuposto da diversidade, se considerado, pelo menos, a perspectiva do nosso país. E aí passa ao largo uma dimensão que está colocada como desafio para todos nós, é como juntar diversidade e verdade numa trajetória sociopolítica, educacional, em que essas dimensões são contrapostas e que os números que aí estão, os indicadores que todos nós conhecemos, nos coloca anos-luz de uma diversidade real e verdadeira, que signifique igualização, respeitabilização e participação de forma igualitária nesses fundamentos, inclusive dos insumos educacionais. E como é que nós podemos nos debruçar diante desse desafio e como nós, ou o ambiente educacional, pode construir protótipos que efetivamente nos estruture para ser uma diversidade de verdade verticalmente em todas as suas dimensões. Porque diversidade com exclusão, com apartamento e com não participação chega a ser uma afronta.
E diversidade em que uma das dimensões e um dos recortes formadores dessa diversidade, que é o elemento negro, na nossa perspectiva, fora e impossibilidade de participar dessas dimensões, também se coloca como uma inverdade. Então, esse tem sido o desafio de todos nós, e os números que nós temos, se são expressivos, mas estão longe daquilo que nós precisamos entregar como brasileiros e como ambiente educacional, e que, na atualidade, nos afronta, nos confronta e nos coloca caminhos necessários e inexoráveis para que a gente construa a partir de então. Eu trago, por exemplo, a exemplificação das cotas. E as cotas como uma tentativa de construção de um caminho político que permitisse que essa diversidade visual, essa diversidade informal, pudesse, ao final, ser integrada como uma diversidade real, em que parte desse público pudesse mesmo estar integrado dentro dessa perspectiva de participação igualitária. E nós chegamos, inclusive, agora, nos 10 anos, né, a legislação que tratava das cotas, em regra, estabeleceu como 10 anos o período para fazer um primeiro balanço e, a partir dele, seguir adiante ou não. E, quando nós debruçamos para dentro da esfera dessa luta política da produção dos quadros necessários para praticar essa diversidade, nós conhecemos que a trajetória, apesar dos pesares, seguiu um caminho extraordinário a ponto de fazer transformações, inclusive imponderáveis. Né? Todos nós que participamos, e a Semestre participou em grandes medidas, e nós tínhamos, então, naquela oportunidade, quando colocou o debate político de cotas, né, o que se solicitava, o que se reclamava do ponto de vista político era 10% de cotas para negros nas universidades públicas. E depois o processo de debate e de discussão em cima dessa oposição, entregou uma legislação que ela foi além daquele pretendido, daquele solicitado, e que, então, formatou na estruturação da representação local. Todos vocês conhecem e acompanharam, mas era 10%, a lei que se colocou no Congresso aprovou a proporção das cotas em cima da representação local dos negros onde tivesse uma universidade pública federal. De modo que, se nós tivéssemos cotas de 4% em Santa Catarina ou 10% em Curitiba, que é a proporção dos negros, a lei determinava que, em Salvador, a proporção deveria ser de 80%, porque lá os negros são 80%, ou 60% no Rio de Janeiro, ou 37%, como foi de acontecer em São Paulo. Então, para uma demanda que estava colocada no sentido de fazer prevalecer que essa diversidade se tornasse real, nós conseguimos sair de uma dimensão limitada e, através de um processo legal, construir uma realidade dessa envergadura, que nem mesmo aqueles que reivindicavam no começo imaginavam que, ao final, a legislação pudesse entregar esse tipo de coisa. Ainda nesse esforço de poder construir elementos para que essa diversidade pudesse estar mais presente e mais atuante, a disposição que se colocou na construção dos mecanismos posteriores, ele entregou algumas respostas que foi, pelo menos, sui generis. Né? A solicitação, na tentativa dessa igualização, era ensino superior, que depois juntou-se as cotas no Poder Judiciário, e umas cotas no Poder Judiciário que vieram recortadas verticalmente, desde desembargador até o escrevente da Justiça, que se seguiu as cotas no Ministério Público, desde procurador até o servente do Ministério Público, que se seguiu a todos os concursos públicos federais, 20% de cotas na Petrobras, no Banco do Brasil, em todas as demais instituições federais, que se seguiu em 20% de cotas em todos os cargos dos estágios públicos federais, que se seguiu a 20% de cotas em todos os cargos públicos dos aprendizes federais e que, por final, se traduziu em cotas de 20% verticalmente em todas as Forças Armadas. Nesse exato momento, a Academia dos Agulhas Negras está com seu processo seletivo aberto e com uma determinação legal de que 20% daquelas vagas estão disponíveis para homens e mulheres negras. Então, esse esforço, que depois foi estruturado também
no programa ProUni, que pretendia, na mesma medida, junto com as universidades federais, para dentro do ensino particular, criar um caminho que pudesse construir os mecanismos dessa diversidade. Ele, ao final, chega, nesse momento, com quase 1 milhão de jovens negros nas universidades e quase 1 milhão de jovens negros prontos para fazer a travessia para dentro do ambiente social e ambiente do mercado de trabalho. E por que eu estou dizendo tudo isso e fazendo todos esses resumos? Para registrar que, apesar desses avanços históricos e praticamente revolucionários, né, como diria em outras oportunidades, um grande mandatário brasileiro, nunca antes na história do nosso país os números foram tão extraordinários do ponto de vista de ascensão política, econômica e educacional dos negros. Nesse ano que nós comemoramos 131 anos da abolição da escravatura, esses são os melhores números de todas as histórias. Mas nem isso, nem todo esse esforço, nem todas essas realizações, nem toda essa superação das imponderabilidades significou, em grande medida, uma movimentação significativa dos negros para dentro do ambiente mesmo da educação, para dentro dos ambientes da sociedade e tão quanto para dentro, principalmente, do ambiente corporativo. Nós não mexemos as vírgulas. A distância dessas paralelas que separa negros e brancos continua, do ponto de vista do tempo da educação. A distância da presença dessa estética negra em todos os ambientes sociais continua inexistente e a inclusão desses profissionais em todos os espaços públicos e privados continua do jeito que sempre esteve, ou seja, no black. Então, falar de diversidade numa perspectiva dessa trajetória do nosso país e falar de diversidade numa prática que mantém os números da mesma maneira como eles estavam há 10 anos atrás, é uma questão que exige, pelo menos, uma profunda reflexão. Seja do quanto nós estamos falhando, seja do quanto precisa ser feito, mas seja mesmo das oportunidades que estão escondidas atrás dessa prática que está em oposição com o que demanda ou que está clamando o mundo da atualidade. Porque nós estamos dizendo que são talentos raros. Nós estamos dizendo, no caso desses jovens negros especial, que são Joaquim Barbosa, são Robinho, são, poderíamos dizer, junto com isso, Zezé Mota, seriam Glórias Marias, enfim, um conjunto de talentos fabulosos e fantásticos que seguramente terão muita dificuldade de cumprir os seus papéis e os seus desígnios e mesmo os seus propósitos, se todos nós não tivermos capacidade de fazer com que essa diversidade seja uma diversidade real. Isto é, que ela possa qualificar, que ela possa igualizar e que ela possa tratar de forma com equidade e de uma maneira isonômica esse público que agora chega com a sua experiência, com a sua trajetória, com as suas visões de mundos, com as suas habilidades, com os seus talentos. E nós ainda estamos diante desses obstáculos que não nos permitiu de uma forma significativa, ir um pouco além dessa situação. A questão que estão postas nesse sentido é de que, no mais das vezes, e dizem aí os indicadores, e dizem aí os debates teóricos, que a nossa diversidade não consegue superar o nosso racismo. A nossa diversidade não consegue superar a nossa xenofobia. A nossa diversidade não consegue superar a nossa intolerância. E que, quando a gente se debruça para trabalhar um conceito dessa natureza, que significa justamente abrir o espaço e permitir o acesso e a interação de todos, esse todos acaba tendo um recorte extraordinário, voluntário, involuntário, intencionado ou desintencionado, mas que, no final, significa no black. Né? A gente pega as discussões hoje do que se coloca no mercado de trabalho, em que o valor da diversidade está posto de uma forma muito equitativa, muito definitiva, e quando a gente pega os números para ver o que significa essa diversidade do ponto de vista do negro, ela não significa. Porque ter mais mulheres não significa ter mais mulheres negras dentro de um ambiente diverso. Ter mais LGBTQ não significa ter mais LGBT negros.
ter mais portadores de necessidades especiais não significa ter mais portadores de necessidades especiais negros. Então, o desafio se coloca e o obstáculo se impõe. E nós, às vezes, partimos de um pressuposto que entrega uma resposta que não é uma resposta verdadeira. E, por conta disso, de novo, a gente repete o erro, deixa de lado uma grande parte da sociedade, realiza as mesmas atitudes, as mesmas posturas e impede que a gente possa fazer esse processo revolucionário que já está para dentro do governo, já se deu, já se consolidou, já se confirmou, já estão saindo os primeiros cadetes aí dentro dessa perspectiva, dessa integração que tenta equilibrar a diversidade, e nós aqui do outro lado do muro ainda estamos patinando nessa perspectiva. Então, no ambiente educacional, nós, da mesma maneira, diversidade não tem significado mais professores negros. Diversidade não tem significado mais pesquisadores negros. Diversidade não tem significado mais gestores negros. Estou eu aqui para dizer de uma forma muito definitiva. A Zumbi dos Palmares está completando 17 anos. E eu continuo, em grande medida, sendo o único gestor negro da educação desse país de miscigenados. Eu, em grande medida, continuo sendo, do ponto de vista da exemplificação, o único reitor negro das mais de 4.000 instituições de ensino superior de um país em que a diversidade é um valor irretocável. Sem nos debruçarmos diante desse desafio, nós padeceremos de cometer os erros dos que nos antecederam e vamos perder uma das maiores oportunidades de fazer uma correção de todas as injustiças que se dão nesse tema. E agora, de uma forma talvez esclarecida, mas desinteligente, porque são vocês, somos nós que sabemos de cor salteado, não tem nada de novo disso. Os Estados Unidos se construiu em cima da diversidade de todos os imigrantes, como foi o Brasil, como foram todas as grandes potências, que fizeram e ainda fazem. A habilidade, o conhecimento, a especificidade dessa construção e dessas percepções culturais, filosóficas, religiosas, de todos, é produto vivo para fazer produto melhor, para fazer produto mais competitivo, para fazer produto com diferenciais fabulosos. E nós temos aqui no nosso país a melhor matéria-prima, que é a nossa diversidade. E a gente insiste em deixá-la de fora e a gente insiste em não tratá-la adequadamente. Nós fomos até surpreendidos nos últimos anos, especialmente em São Paulo, porque tinha uma discussão que perpassou principalmente a Universidade de Campinas, porque eles fizeram uma escolha para um procedimento de ações afirmativas que considerava a pontuação acrescida e não as cotas. E executaram essas medidas por um bom tempo, teve lá alguns resultados, em algum momento eles se debruçaram diante do que tinham sido aqueles resultados e do que poderia ser uma ação mais ousada, mais interagente, e eles acabaram por aderir ao sistema de cotas também na Universidade de Campinas. E aí, em algum momento, esses meninos se reuniram dentro da Unicamp, naquele universo enorme em que essa estética não está presente, e eles concluíram que eles perderam tempo. Eles foram vítima das suas miopias, porque aquele trabalho devia ter sido feito há muito mais tempo, naquele primeiro momento que eles haviam decidido pela pontuação acrescida. Porque a capacidade de replicação, o impacto e a formação de um universo criadouro foi de uma coisa fantástica e fabulosa. E, por conta disso, logo seguiu o USP, a Unesp, que já completa seu 6º ano de cotas, e todos eles são e foram os primeiros a defender que essa diversidade, então, precisa ser uma diversidade que perpasse por todas essas dimensões que estão estruturadas na nossa sociedade. E, por fim, uma outra temática que se colocou para todos nós do ambiente educacional e que, em grande medida, a meu ver, também poderia ser tratado um pouco melhor, é a possibilidade de que o ambiente acadêmico pudesse ser um laboratório, pudesse ser um espaço de
produção de tecnologias e de conteúdos para trabalhar com essa que é seguramente um dos maiores desafios da sociedade brasileira, né? E nós dizíamos que sem a academia para se debruçar sobre racismo, sobre raça, sobre discriminação racial, sobre intolerância e mecanismos para superar esse tipo de coisa, nós não iríamos para frente, porque nós não temos manual. Ninguém sabe como fazer. Mesmo as universidades públicas e esses ambientes todos que tiveram que implementar cotas por conta das decisões que ali estavam estruturadas, ninguém soube e sabe ainda como fazê-lo, porque não está escrito em lugar nenhum. Trabalhar com os casos que ocorrem todos os dias de banheiros pichados, negros não, aqui não é senzala e coisas que tais, são situações que ninguém sabe como tratar todos os dias nas suas instituições, né? Trabalhar com essas manifestações implícitas ou explícitas de racismo dos alunos e de professores são coisas que nenhum de nós sabe como fazer, porque nós nunca debruçamos sobre isso, nem colocamos isso como uma necessidade e mesmo como essa verdade da diversidade que precisaríamos tratar. De modo que nós vamos ter que não só refazer os nossos conceitos, como produzir tecnologia para trabalhar com essas coisas. E foi, inclusive, com essa perspectiva que a legislação se dirigiu nesse sentido, né? As relações étnico-raciais que estão dentro do nosso currículo poderia e deveria ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar todos a dar um salto qualitativo na tratativa das variáveis desse tema em todo o espaço do ensino superior. E nós não conseguimos levá-la adiante, não conseguimos tornar realidade, não conseguimos praticá-la. De modo que hoje que todos sofrem, os negros, os não negros, no ambiente educacional, os professores, os dirigentes e os alunos, e depois o subproduto, que é o mercado de trabalho. Como é que trabalha isso? O que é a diversidade racial? Como é que ela se manifesta? Quais são os seus conflitos, suas dificuldades? E como é que eu produzo solução para isso? Ninguém sabe, mas o ambiente e o nosso ambiente tem esse dever moral, tem esse dever, talvez, civilizacional, de colocar insumos para dentro desse tema. Então, fica aqui, talvez, um chamamento a todos vocês. A lei já determina isso. O que nós precisamos é trabalhar isso para dentro, porque é muito legal a gente ver jovens negros nas universidades públicas e privadas, mas só isso não basta para a gente dizer que nós somos diversos. Só isso não basta para a gente dizer que a diversidade é um valor, entendeu? Transversal, que está estruturado a nossa missão, a nossa visão e os nossos propósitos. Sem ação concreta para transformá-la em real, nós, de novo, estamos diante de um engodo. E com uma diferença e um aspecto importante, que essa rapaziada agora do lado de fora tão empoderada. Então, não tratar disso, não conhecer sobre isso, não cuidar disso, sempre sobre todos os outros aspectos, continua sendo um risco. Até porque, junta-se a isso, a produção também de uma legislação, tanto penal, mas mesmo uma legislação agora institucional pesadésima, né? Nunca é demais lembrar que o racismo e a discriminação racial é um crime inafiançável, imprescritível e hediondo. E se a gente quiser ter uma dúvida de quanto isso impacta a vida de todos nós, da nossa nação, da nossa sociedade, da nossa instituição, é só a gente pegar o caso que eu acho que é paradigmático do William Vac. Gente, o William Vac, o todo-poderoso, da toda poderosa Rede Globo de televisão, que diante de meia dúzia de palavras, né, em desconformidade com o que está posto nos dias atuais, foi suficiente para ser defenestrado da Rede Globo. E a Rede Globo fez com uma dor no coração, mas nem ela pôde contrapor as forças que estão postas para dentro dessa temática nos dias atuais. E só nós que não queremos ver, ou só nós que não estamos vendo também sobre essa dimensão a necessidade da gente reformular nossos conceitos. Trago o exemplo também desses casos recentes, principalmente na GV, o comportamento de alguns alunos, né, não só na GV, mas no caso do Mackenzie, que todos vocês acompanharam. Acho que vocês se lembram do tal do aluno que disse que ia, né, acabar com essa negraiada aí. E foi uma coisa curiosa, porque ele era, então, um estagiário de um escritório de direito, e esse escritório demitiu ele no dia seguinte, não é? Ele era um estudante do Mackenzie, ele foi expulso no dia seguinte,
depois ele recorreu, de novo voltou, mas o Mackenzie expulsou novamente. Enfim, todos foram prejudicados, e mesmo esse menino teve a sua vida atrapalhada, né, a sua vida quase que destruída, porque ele podia ter tido no seu ambiente de ensino melhores informações sobre isso. Ele poderia ter sido preparado melhor para isso. Ele poderia ter tido a oportunidade de saber que ele está diante de uma mudança social e cultural, mundial, mais local, tão intensa que aqueles fundamentos de ontem não têm mais validade hoje. Nós tivemos, então, nesse caso, tanto do GV quanto no caso da Mackenzie, em São Paulo tem uma lei estadual que pune a discriminação e racismo nas pessoas jurídicas, e ambas as instituições sofreram uma sanção gravíssima. Não é? E também nós temos, ao final, a manifestação disso, principalmente no ambiente corporativo. Vocês acho que estão acompanhando isso melhor que eu, e tem duas dimensões curiosas e necessárias, importantes e impactantes para todos nós, porque, ao final de contas, quem forma esse recurso humano somos nós. E se eles têm uma prática lá na ponta, ou é uma prática daquilo que ele, em grande medida, assimilou na passagem por nosso ambiente corporativo, não é? Ou esse cara não aprendeu nada. Então, nós precisamos entrar num acordo aí, o que está acontecendo lá na ponta. O fato é que nós tivemos, de todos os episódios recentes, duas conduções que traz a nossa reflexão para esse momento. Nós tivemos, por exemplo, há 2 dias atrás, um incidente de racismo numa empresa Sephora, né, que é uma empresa de cosméticos nos Estados Unidos, mas como tinha sido com a Starbucks também lá nos Estados Unidos. Ou seja, 2 episódios de racismo, de discriminação, a empresa fechou por 2 dias e colocou todos os seus funcionários em treinamentos. Todo mundo vai ter que aprender como é que lida com essa situação e com problemas dessa natureza, coisa que tal. Não é? E nós tivemos, da mesma maneira, uma publicação muito curiosa da Natura. Natura, uma empresa muito grande, muito potente, que tem aí quase 1.300.000 colaboradores, e ela estava, então, confrontada por todos os ambientes aí que regulam, que certificam a responsabilidade social, a dizer por que ela, sendo o que não tinha negros estruturalmente. E ela, então, se debruçou como fazer, como conduzir esse fato. Ela foi lá na Bolsa dos Estados Unidos e apresentou os seus números, né, para aquela organização que faz a certificação de responsabilidade social. Ela disse, não tenho negros. Está aqui meus números, 0. Mas é a partir desse número 0 que agora eu me comprometo a fazer todas as transformações para que, num período muito rápido, aí, eu possa apresentar números melhores. E, por fim, nós tivemos, antes de ontem, como vocês assistiram, e todos nós vimos, o mapa da violência do nosso país. E, para isso, que precisa ser também uma responsabilidade nossa, para isso que precisa ser também um compromisso nosso, nós vimos aqueles números que nos opõem diametralmente com isso que nós estamos dizendo. Nós tivemos um mapa da violência que saiu de 60.000 mortes anuais para 65.000 mortes anuais, aumentou quase que 10% no número de mortes, e o detalhe, desses números de mortes por arma letal, 75% são jovens. E se não bastassem ser jovens, 65% desses jovens são jovens negros. Da mesma maneira, quando se fez o recorte mulheres, aumentou em 9% a mortandade de mulheres por armas letais. Nós já somos campeões mundiais, agora somos campeões galácticos da mortandade de pessoas. E, de novo, dos 100% de mulheres mortas, que aumentou 9% esse ano, 70% são mulheres negras. Então, falar em diversidade sem olhar para isso, e falar em diversidade sem atuar para minorar isso, nós estamos com um problema ético aí muito sério para se colocar. Por outro lado, perder a oportunidade que essa diversidade nos coloca como possibilidade de sermos únicos. Não tem país do mundo que seja como nós. E deixar de usar essa diversidade em todos os seus valores para produzir mais, para desenvolver mais, para desenvolver um produto sem igual, acaba sendo, de novo,
falta de inteligência, para dizer o mínimo, né? E, ao final, o convite que eu faço a todos vocês. Nós, por conta disso, temos feito um esforço extraordinário para ajudar com que esses jovens e com que esse tema possa ser apropriado por todos nós. E, para isso, se tem todos os trabalhos da lei, o trabalho da educação, tem um trabalho também que é o trabalho da mobilização e do avivamento das pessoas para essa responsabilidade. E nós temos feito, em todos os anos, um trabalho muito legal, que se chama Virada da Consciência, lá em São Paulo, Virada da Consciência. Então, dia 20 de novembro, como vocês sabem, é o Dia Nacional da Consciência Negra, e nesse dia a gente junta um conjunto de instituições para que, ao seu modo, não é, manifeste a sua apreciação para alguns aspectos dessa negritude, dessa cultura negra, dessa nossa diversidade. E, nos 2 anos que passou, foi um sucesso. Esse ano já estamos contando com 200 instituições. E eu acho que seria uma manifestação muito carinhosa e muito bacana essas instituições particulares, na Semana da Consciência Negra, pudesse colocar dimensões de todo esse tema para as pessoas interagir, debater, conhecer, relacionar, porque é verdade, muito disso é falta de conhecimento, é ignorância. Mas a gente pode ajudar a pegar essa onda, porque eu estou dizendo que tem essas coisas ruins, mas eu estou dizendo que tem uma série de coisas bacanas, né? Não tem empresa hoje que não tenha seu comitê de diversidade, né? Não tem empresa hoje que não criou seu grupo de diversidade. Nós mesmos temos 100 empresas que estão aí fazendo um discurso muito forte do valor da diversidade de verdade, que inclua todos, não é? Mas eu acho que tem um público sedento dessas informações, tem um público sedento de literaturas nessa direção, tem um público sedento para aprender sobre isso. As empresas hoje estão querendo saber como fazer gestão da diversidade, então é até um caminho econômico para todos nós explorar, melhorar e se conduzir nessa direção, mas tem uma dimensão da sociedade como um todo. A sociedade está ávida da possibilidade de se encontrar e de se respeitar nessa sua diversidade que faz diferente e faz igual. Então, eu gostaria muito que talvez o semestre pudesse juntar-se a nós. As 3 universidades de São Paulo já se juntaram, 120 empresas se juntaram, e na Semana da Consciência Negra nós vamos fazer a virada da consciência. Todo mundo valorizando a diversidade que nos define e todo mundo conversando, interagindo e produzindo atividades culturais e artísticas de toda a natureza para fazer com que as pessoas possam se encontrar, que as pessoas possam se relacionar, que elas possam ter essa experiência de falar desse tema e olhar um para o outro e que possam juntos, não é, se apropriar desse que é um valor, desse que nos faz um povo diferente, um povo único, e desse que pode ser, inclusive, a resposta muito importante para que a gente saia desse marasmo, né, dessa patinação e consiga dar um salto civilizatório. Por tudo isso, eu quero dizer, em nome de toda a comunidade de Zumbi dos Palmares, muitíssimo obrigado pela oportunidade e que nós possamos, de fato e de verdade, construir uma sociedade educacional baseada no conhecimento, em que todos tenham oportunidades, das oportunidades que estão postas no mundo e na sociedade, sem distinção de raça, sem distinção de classe, sem distinção de cor e sem distinção de qualquer natureza. Muito obrigado. Muito bem, então, queria agradecer ao professor José Vicente, acompanhei desde a formação da Universidade Zumbi dos Palmares, lá no CEMESP, na BMS. É um grande lutador, é um homem que honra bastante nosso segmento e essa questão multicultural, talvez, como o senhor falou, uma das coisas mais preciosas que o Brasil tem, né, de ser um país multicultural, um país que não tem nenhum tipo de questão religiosa, é um país laico, né, um país de imigrantes, um país em processo de miscigenação, mas, como o senhor falou,
Muita coisa ainda precisa ser trabalhada para que as coisas sejam mais equilibradas quando a gente pega os números e pega incidentes desagradáveis, né, como o senhor comentou. Queria lembrar, né, recentemente, a respeito dessa onda de extrema-direita no Parlamento Europeu, e que o Papa Francisco fez um comentário que nem os burros caem 2 vezes no mesmo buraco, né? Então, existe uma onda aí que está indo completamente contra aquilo que a gente quer de melhor para o nosso país e para o mundo de uma forma geral.